Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 4 de novembro, e a nossa leitura de hoje foi João, dos capítulos 16 ao capítulo 18. E agora, nesse vídeo, nós queremos fazer um comentário sobre a leitura de hoje, sobre o que você leu. Se você não entendeu alguma coisa, vamos tentar explicar aqui neste vídeo. É importante que você assista este vídeo, porque também tem um versículo interessante aqui neste vídeo, e eu quero explicar para você. Está em João, capítulo 18, verso 28, que diz assim, que quando Caifás mandou Jesus até Pilatos, os judeus acompanharam Jesus até Pilatos, e diz o texto bíblico que eles não entraram no pretório, para não se contaminar. Uma das salas ali onde Pilatos ficava, né, chamava-se pretório. E os judeus que estavam acompanhando Jesus não entraram lá para não se contaminar. Contaminar do quê? Qual era o problema? Se você quiser saber a resposta, o que era essa contaminação que os judeus ficaram com receio e não entraram no pretório, não perca este vídeo. Não perca, assista este vídeo até o final que eu vou dar a resposta para você. Mas antes nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minuto. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 4 de novembro, leitura João 16 ao 18. E lembre-se, neste vídeo nós vamos explicar para você por que em João capítulo 18, verso 28, quando Caifás, ele manda Jesus até Pilatos e os judeus acompanham. E quando eles chegam em Pilatos, lá no palácio de Pilatos, havia um local ali chamado pretório. Os judeus não entram para não se contaminar. Se contaminar do quê? Qual era o problema ali? O que era essa contaminação? Então siga este vídeo até o final, assista este vídeo até o final, tá bom? Mas antes, eu já peço para você dar um like no vídeo e se inscreva no canal. É importante a sua inscrição neste canal. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante a sua inscrição. Então vai lá, aperta esse botãozinho vermelho, se inscreva no canal e nos ajude. Ajude a alavancar este canal, ajude para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e possa indicar esses vídeos para outras pessoas também. Muito bem. João capítulo 16, aqui nós temos a obra do Espírito Santo. Então Jesus ele confirma que Jesus ele vai, porque se ele não for, o Consolador não virá, está no versículo 7 do capítulo 16. E veja que Jesus fala qual é o trabalho do Consolador, ou seja, qual é o trabalho do Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça, versículo 8, tá? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos aqui no nosso meio hoje o Espírito Santo. Deus, na forma do Espírito Santo, trabalha aqui neste mundo. Veja que neste mundo sempre esteve presente uma das pessoas da divindade triuna aqui conosco. Sempre esteve presente. Lá no princípio, o Deus Pai, ele falava face a face com os nossos primeiros pais, né, com Adão. Aí depois que o pecado foi introduzido, aí lá no Êxodo, Deus pediu para que construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo, e Deus ficou com o povo. Aí depois o Pai voltou, aí Jesus esteve aqui por 33 anos, Jesus esteve aqui, a segunda pessoa da divindade, e agora nós temos, depois Jesus ele volta para o céu, você leu aí em João 14, 15, agora o 16, Jesus voltando para o céu e ele falando, olha, quando eu for eu vou enviar outro, né? Até comentamos ontem, este outro aí é outro da mesma espécie, né? Outro igual a Jesus na personalidade, na mesma espécie. Então seria o Espírito Santo, que é Deus e que está conosco aqui. Então nós sempre tivemos a presença de Deus aqui neste mundo, através do Pai,
depois através do Filho e agora através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha no seu coração e no meu coração, que nos motiva a estar estudando a Bíblia. É ele que nos convence do pecado. Sabemos que o pecado é perigoso. O pecado, se não abandonado, nos levará à morte eterna. Nos convence da justiça, a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que ele fará, é um justo juiz, e nós devemos de ser pessoas justas também, fazer justiça. E também nos convencerá do juízo, que em breve virá o juízo de Deus sobre esta terra. Então, esta é a obra do Espírito Santo. E veja que no versículo 13 diz assim, que o Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade. Entendem isso? Toda a verdade. Não é meia verdade. E nem 99% de verdade e 1% de mentira. Não. O Espírito Santo quer guiar você a toda a verdade. Então, por isso, este ano bíblico, para que você conheça toda a verdade. Ah, mas eu estou numa igreja que ela é boa, ela ensina tudo para mim, ela só não manda guardar o sábado, ou não fala nada das carnes imundas, mas o restante ela ensina tudo, não. Então, ela não está ensinando toda a verdade. 99% de verdade não é toda a verdade. E agora o Espírito Santo quer ensinar a toda a verdade. Entendem? Então, veja bem. Não basta você apenas estar em uma igreja. Você tem que ver se esta igreja que você está, se esta religião que você segue, ela ensina para você toda a verdade. Não 99% da verdade. Ok? Muito bem. E continuando, nós lemos também no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Você leu essa oração? Você leu com calma esta oração? Veja que palavras bonitas e fortes que Jesus fala aqui. Jesus, ele ora pelos seus discípulos e ele também estende a oração até nós também. Jesus, ele fala dos discípulos ali naquela ocasião e a oração dele, ele ora pelos outros, ou por nós que somos os sucessores dos discípulos de Jesus, né, dos primeiros discípulos. Nós ainda continuamos com esse primeiro discípulo, mas nós não somos esses primeiros discípulos, nós continuamos como discípulos de Jesus ainda aqui neste mundo. E veja que Jesus, ele não ora para nos tirar do mundo. Nós vamos ter que ficar aqui neste mundo até que Cristo venha. Mas ele diz assim, mas eu oro para que os guarde do mal. Então, muito embora nós estamos aqui neste mundo, um mundo mau, mas Jesus, ele pode nos guardar do mal. Quando nós seguimos os seus princípios e nós obedecemos aos seus mandamentos e nós colocamos as nossas vidas nas mãos dele. Muito bem? E vamos lá para o capítulo 18 agora, vamos responder essa pergunta então. Capítulo 18, Jesus é preso, né? Ele vai, aqui você viu que ele é julgado por Anás, depois Caifás, e olha só, Anás e Caifás são sumos sacerdotes. Anás era sogro de Caifás, não é? Mas aqui há uma aberração teológica, tá? Acho que eu já falei isso em algum vídeo com vocês. Não existe dois sumos sacerdotes, é só um. Agora aqui, por causa de jogo político e tantas coisas, veja como estava corrompido o sistema religioso daquela época, que chegaram ao ponto de colocar o sogro e o genro como sumos sacerdotes, Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes, isso não existe. Mas aqui estava existindo, né? Então você veja a situação religiosa corrompida ali na época de Jesus. E então, quando Anás, ele manda Jesus, né, até a casa de Pilatos, veja o que diz aqui. No capítulo 18, o verso 28, diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás, né? Caifás que manda Jesus até Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm e tal. E você já leu o restante da história. Mas o ponto aqui é o seguinte:
Caifás mandou Jesus lá. Os judeus acompanharam Jesus até Pilatos e entraram ali num local chamado pretório, ali nos aposentos de Pilatos. Só que eles não entram no pretório. Aí Pilatos sai para atendê-los. Eles não entram no pretório, eles eram judeus para não se contaminar. Contaminar do quê? Qual era o problema aqui? Vamos lá? Então é assim. No primeiro século, ou no segundo século antes de Cristo, já vinha se divulgando ou disseminando ali no meio do povo judeu, pelos líderes religiosos deles da época, a tal da contaminação por associação. Nós vamos falar sobre isso também quando chegarmos em Atos capítulo 10. Anota aí, guarda isso daí. Em Atos capítulo 10 eu vou falar de novo isso daqui para vocês com mais informações daí, tá? Então, eles aprenderam sobre a contaminação por associação. O que é uma contaminação por associação? É quando alguma coisa pura, ela toca ou ela se associa com algo imundo. Então, aquilo que era puro e quando se associa com algo imundo, ele fica impuro, ele se contamina. Então eles falavam o seguinte, olha, um judeu, se ele entra na casa ou se ele conversa com um gentil, o gentil é uma pessoa de outra nacionalidade, tá? Então nós, em comparação ao povo judeu, nós somos gentios, entendem? Então, o que é o gentio? É qualquer outra nação fora o judeu. Então, se o judeu conversasse com uma outra pessoa ou se relacionasse com uma outra pessoa de uma outra nação, ele se contaminava. Ele que era limpo, ele ficava impuro. Olha, eu não disse imundo, ficava impuro. Por quê? Porque para os judeus, as pessoas de outras nações eram imundas. O gentio era imundo, o samaritano era imundo. Então, quando um puro se relacionava com um imundo, ele ficava impuro. Ok? Entenderam? Então, essa era a contaminação por associação. Como lá nos aposentos de Pilatos havia sentado nos móveis, tocado daqueles móveis ali, então tudo aquilo ali ficou imundo. E se o judeu chegasse ali e tocasse ou encostasse no móvel daquele, numa coluna daquela que Pilatos tocou, ele iria ficar impuro, ele iria se contaminar. E por que ele não poderia se contaminar? Porque eles iriam comer a Páscoa no outro dia. Eles iam comer a Páscoa, o Cordeiro Pascal. Eles não poderiam estar contaminados para comer a Páscoa, o Cordeiro, entende? Então é por isso que eles não entram, porque Pilatos era romano, e Pilatos, a família de Pilatos era de outra nacionalidade, as pessoas que estavam ali, então eram imundas para os judeus. Eles não poderiam tocar nos objetos que Pilatos havia tocado. Eles não poderiam sentar aonde Pilatos havia sentado. Entendem? Então é por isso que o texto diz que eles não entraram no pretório para não se contaminar, que era contaminação por associação. É quando algo limpo, uma coisa limpa, ela toca ou se relaciona com uma coisa imunda, ela fica impura, ela se contamina daí. Mas lembre-se, nós vamos voltar a falar sobre isso quando nós chegarmos em Atos capítulo 10, ok? Muito bem, segue firme a sua leitura aí, Deus te abençoe e te guarde, até o próximo vídeo, um abraço, até lá, tchau, tchau.